Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje vamos trazer um vídeo da série Parabolando. E hoje nós vamos ler e entender um pouco sobre a parábola do filho pródigo, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 11. Eu vou fazer uma pequena introdução a respeito desse capítulo 15, para que você consiga entender em qual é o contexto que essa parábola está sendo contada. Então aqui no começo do capítulo 15, a gente vê quais são as pessoas que estão ouvindo essa parábola. Então aproximaram-se deles todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: "Este homem recebe pecadores e come com eles." Então aqui os fariseus e os escribas, eles são os mestres da lei, os caras que eram instruídos e treinados na lei de Deus da época, na lei de Moisés, ou seja, pessoas que conheciam a palavra, né? Em outras palavras, eles conheciam a Bíblia da época, entre aspas, e eles murmuravam contra Jesus porque Jesus comia, se assentava, se reunia com esses publicanos e com esses pecadores. E na verdade esses publicanos, eles eram nada mais do que coletores de impostos. Então eles eram próprios judeus que trabalhavam para o governo romano cobrando impostos e taxas do próprio povo judeu. Eles eram pessoas que muitas vezes extorquiam, muitas vezes não eram justos na cobrança de impostos. Então o povo judeu realmente não gostava dos publicanos. Bom, aqui no capítulo 15, no versículo 11, começa a parábola do filho pródigo e eu vou estar lendo ela para vocês. Vou ler na versão NVI. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Essa palavra aqui, irresponsavelmente, no grego é azotos, que significa uma vida desordeira ou na libertinagem, uma vida imoral, praticamente isso quer dizer. Continuando. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. De fato quer dizer que ele tinha vontade de encher o estômago com a própria lavagem dos porcos. Verso 17. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta, e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: "Seu irmão mais novo voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo." O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Como os três personagens principais dessa parábola que Jesus contou no meio daquela galera ali, que a gente viu anteriormente, que eram os fariseus, os mestres da lei, os pecadores, os cobradores de impostos. Essa parábola foi contada porque exatamente se referia sobre cada um deles naquele momento. Os escribas, os mestres da lei, como o filho mais velho, que se apoiavam na sua própria justiça, na sua própria obra, se sentiam como servidores fiéis ali da casa do seu pai. O filho perdido, que no meio daquele evento representa os pecadores, os publicanos que estavam ouvindo essa parábola de Jesus, que são pessoas que viveram a sua vida com base naquela palavra que a gente viu, azotos, ou seja, uma vida desordeira, uma vida na libertinagem. E temos também o personagem que é o pai, que ele é cheio de amor, de perdão, de compaixão, e é um pai que troca as vestes daquele filho que voltou. E a pergunta agora é: com qual desses filhos você se identifica? Talvez com o filho mais novo, o filho perdido, o filho pródigo, que foi para longe, desperdiçou tudo que o pai entregou para você, vivendo uma vida desordeira, uma vida corrompida. Ou talvez você se identifica com o filho mais velho, o filho que está na casa do pai, e mesmo estando na casa do pai, vivendo com ele, tem uma mentalidade escrava, pensa sobre si mesmo como um escravo e se baseia nas suas próprias obras, na sua própria justiça, tendo ciúmes dos irmãos pecadores que se arrependem e são abraçados pelo Pai. Independente de qual desses filhos você acredita que você se parece ou com qual deles você mais se identificou, a verdade é que o Pai todos os dias ele deseja que a gente volte o caminho para Ele, siga de volta para Ele, para que então Ele possa nos abraçar, nos beijar, trocar as nossas vestes, trocar a forma com que nós nos apresentamos, colocando uma veste limpa, colocando também um anel no nosso dedo, representando a nossa aliança e representando de qual família nós pertencemos. E também esse Pai deseja colocar nos nossos pés um calçado, ou seja, o Pai, ou seja, Deus, Ele quer que nós caminhemos em cima daquilo que Ele nos deu. Bom, eu espero que esse vídeo tenha edificado você, que ele tenha chegado no seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém, com algum amigo, algum familiar. Não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus e até a próxima.